Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Instituto ACM. Gostaria de agradecer o convite do Instituto ACM. É sempre bom poder participar desses debates. E é um convite irrecusável. E quanto mais, quando eu penso que nós estamos em Salvador, minha segunda morada, eu costumo dizer que eu sou uma verdadeira falsa baiana, sou pernambucana de Petrolina, mas fiz faculdade aqui. Muitas vezes, lá fora, eu sou identificada como baiana. É uma honra estar aqui em Salvador. Falar por último tem um problema, né, que a gente tem vontade de refazer toda a comunicação que a gente preparou. A gente corre o risco de falar o óbvio, mas eu acho que seja importante que esse óbvio comece aos poucos se torne consenso e sejam, de fato, aplicados, incorporados nas políticas locais. Espero também que a palestra seja útil para consolidar muitos dos conceitos que nós tivemos aqui a partir de experiências práticas do Rio de Janeiro, de Paraty e de Lisboa. Pensei em estruturar a palestra da seguinte forma, um pouco um panorama geral de como o termo cultura e desenvolvimento vem sendo tratado no panorama internacional. Segundo, o papel da Unesco na construção dos acordos globais recentes, em especial os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e agora a futura a nova agenda urbana que será aprovada agora em Quito, no Equador. Mostrar um pouco como a Unesco, por meio do seu conjunto de instrumentos normativos, aborda o tema da cidade, aborda o desenvolvimento sustentável e concluir um pouco tentando enriquecer com perguntas para o nosso debate. A Unesco usa como definição de cultura um conjunto de traços distintivos de natureza material, afetiva, espiritual, que caracterizam um povo, uma sociedade. A cultura lida muito mais do que artes e literatura. Ela expressa modos de ver, convivência, e empoderamento, e crenças e práticas. São 20 anos, eu tentei me organizar para ficar nos 15 minutos, mas como ninguém cumpriu, eu tentei colocar da agilidade aqui nesse PowerPoint. São 20 anos desde que esse conceito e os debates sobre cultura e desenvolvimento, a partir da conferência que teve em 1982, o Mundiacult, no México, que introduziu esse conceito e que depois começam a trabalhar o termo de cultura e desenvolvimento. Nós temos alguns marcos importantes, a década mundial para o desenvolvimento cultural, o relatório sobre a diversidade criativa, em 1996, experiências de fomento de bancos internacionais em projetos de cultura e desenvolvimento, debates inúmeros, mas somente em 2011, uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas reconhece o papel da cultura como um importante fator de inclusão social e erradicação da pobreza, assim como um importante vetor de desenvolvimento econômico. Então, são 20 anos de debate, e o termo, especificamente, da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, também como parte desse debate, numa expectativa de que a cultura possa figurar como um quarto pilar daquela tríade em torno do desenvolvimento sustentável, que envolve meio ambiente, o pilar social e o econômico. A Unesco, depois desse debate, em 2013, extrai de um grande encontro também sobre cultura e desenvolvimento, a missão de introduzir o termo cultura de forma explícita como um dos objetivos das novas metas globais, os ODS que foram aprovados no ano passado. Inicia, então, uma série de discussões de nível global, com reuniões técnicas, diálogos nos diversos países, consultas na internet, para buscar trazer elementos para esse debate, na expectativa de fazer constar de forma explícita a importância da cultura para o desenvolvimento sustentável.
Então, são debates que envolvem cultura e erradicação de pobreza, cultura e empoderamento das mulheres, cultura e educação, cultura no âmbito das cidades. Infelizmente, a cultura ela passa a fazer parte, o que já foi um ganho, passa a fazer parte do conjunto das metas, desses novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas não figura ainda como uma dessas 17 metas que falam, que traduzem o novo compromisso global em torno do desenvolvimento sustentável. O que tem de diferente, digamos, nós fizemos os Objetivos de Desenvolvimento Milênios, que foram perseguidos durante 15 anos, e temos agora um novo conjunto de metas a serem perseguidas nos próximos 15 anos. O que diferencia, em suma, de um para o outro? Esse primeiro conjunto de metas, ele tinha um caráter mais, vou simplificar, não assistencialista, mas ele tinha um objetivo muito específico, voltado para os países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, numa busca da erradicação da pobreza. Era uma ação, era um pacto muito mais no nível dos Estados, né, na perspectiva da cooperação internacional e da criação de meios da erradicação da pobreza. Quando são pactuados novos objetivos de desenvolvimento sustentável, ele tem algumas premissas distintas. Ele é um pacto global. Ele é um pacto que se faz sociedade, que se faz Estado e que se faz o setor privado. Ele é um pacto, são pactos que não necessariamente voltados somente para os países em desenvolvimento, mas todos estabelecem um pacto de cuidar do planeta, de buscar paz, de buscar prosperidade, as parcerias e cuidar das pessoas, né, criando um ambiente sustentável. Essas 17 metas, foram 17 objetivos, geraram um conjunto de 169 metas, que, por sua vez, estarão atrelados a indicadores que nortearão o desenvolvimento de políticas ao redor do mundo, né? Eles precisam ser vistos de forma integrada e equilibrada nessas dimensões do desenvolvimento sustentável que a gente tinha acabado de falar, o econômico, o social e o ambiental. A cultura, ela perpassa 8 desses objetivos e são distribuídos em 14 metas. Se a gente pudesse simplificar, eu diria que nós temos um conjunto de metas que estão atreladas ao patrimônio intangível, ao patrimônio imaterial, pela a sua inevitável associação aos conhecimentos tradicionais, às práticas de cultivo, às práticas relacionadas à diversidade biológica, que são um tema pouco até difícil da gente lidar, né? A gente está trabalhando aí com recursos genéticos, inclusive com transferências de tecnologias não muito claras e transparentes de país a país, em torno dos recursos genéticos. E das práticas, hoje nós temos as paisagens culturais que exprimem um estar no território, uma forma de cultivar e de explorar e de construir um território. Então, temos um conjunto de metas associado ao patrimônio intangível, temos um outro conjunto de metas associada a uma convenção da Unesco, que é a Convenção do Patrimônio Mundial, que eu falarei um pouco mais adiante, tem a ver com o planeta e tem a ver também com a biodiversidade, e com alguns em especial áreas oceânicas, que nós temos também uma convenção que trata do patrimônio subaquático, cultural subaquático. Temos um conjunto também de metas que diretamente associadas à criatividade, inovação e ao turismo sustentável, né? Então, trabalhamos hoje, vimos na experiência de Lisboa a importância da criatividade na inovação para fazer girar essa máquina toda, que são as cidades, os países, a economia, as oportunidades de emprego e desenvolvimento social. Então, são um conjunto de metas de criatividade e inovação. E, por fim, tentando trazer aqui para o nosso seminário, nós temos a meta, quando falarem na meta 11, é a meta que tem a ver com as cidades, né? Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, sustentáveis e resilientes, né? A Unesco faz uma associação direta de 2 dessas metas a esse objetivo.
né, o explícito, reforçar os esforços para a proteção e a salvaguarda do patrimônio cultural, natural mundial, e buscar que, em 2030, nós temos um acesso universal aos espaços públicos, seguros, inclusivos, acessíveis, verdes, especialmente para mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com necessidades especiais. Nada diferente daquilo que nós tratamos a manhã toda. Cidades seguras, com espaços públicos de qualidade, com a população com segurança, vivenciando, explorando, gerando riqueza, gerando trocas, experiências. Nisso que vai ser o lugar. Se espera que em 2050, 70% da população esteja vivendo em cidades. Então, nesse percurso que a Unesco contribuiu com suas discussões para o desenvolvimento sustentável, e especificamente com a Meta 11, alimentando a nova agenda urbana, temos aí de mensagens: a cultura e salvaguarda do patrimônio cultural urbano, identificam um lugar, o planejamento e desenvolvimento integrado, e a cultura como transformadora dos espaços públicos, né? Falando bem abreviadamente. Aprovado os ODS, a missão seguiu na construção da agenda para o novo habitat. A Unesco definiu como estratégia de trabalho perseguir, né, esse debate que tinha se iniciado no âmbito do ODS, da seguinte forma: reuniões, a construção de papers em torno do tema cultura e patrimônio urbano. Está sendo produzido um relatório global sobre cidades, sobre cultura e cidades sustentáveis. Esse relatório será apresentado agora no Equador, né, e vamos ver, espero que a gente consiga, de imediato, traduzir esse material para o português e, a partir dele, provocar uma série de debates aqui, aproveitando um pouco a ideia do Fajardo, da gente continuar fomentando discussões e debates como esse de hoje. E, então, essa é um pouco a contribuição para a construção. Foram debates mundiais, a produção desses papers para discussão no âmbito das preparações, das reuniões preparatórias para o Habitat, um debate, uma construção de um documento de política que reúne os aspectos sociais e culturais, e, por fim, as contribuições que foram consolidadas no texto que será debatido no mês que vem. Durante esse processo, ficam latentes algumas... Tentei fazer uma abreviação muito rápida desse material, mas nós temos, assim, simplificadamente, uma leitura do problema e propostas de ações transformadoras. Aqui, nem era o meu propósito fazer toda essa leitura, mas eu grifei em amarelo aquilo que me chama mais atenção e que, mais uma vez, está presente na discussão de hoje da manhã. A falta de coerência das soluções, das políticas culturais e urbanas ameaçam a sustentabilidade urbana. Nós estamos... está claro para todo mundo quão apartadas estão as políticas de preservação do patrimônio cultural e do patrimônio e da política urbana. E aí as transformações, né, as proposições têm a ver com incorporar a cultura e a criatividade como instrumentos estratégicos de planejamento, promover e ampliar o acesso à cultura e a respeito aos direitos culturais e fortalecer componentes culturais e programas de educação e desenvolvimento de competências. Foi interessante grifar isso aí, hoje pela manhã ficou muito claro também o papel da cultura e da educação. Quero ver se mais adiante no debate eu tento desenvolver um pouco mais esse aspecto cultura e educação. Terceiro tópico, então, esse pouco esse percurso, né, da consolidação do entendimento da importância da cultura para o desenvolvimento, do esforço global, né, advocacy, que nós chamamos advocacy, de introduzir a cultura nessas metas, nesses acordos globais, mas eu também gostaria de resgatar como a Unesco já vem trabalhando com o tema da cidade e desenvolvimento urbano sustentável no seu normativo. O principal instrumento normativo da Unesco, que talvez seja a referência mais fácil de ser associada ao papel da Unesco, é a Convenção do Patrimônio Mundial,
cultural e natural. Com 44 anos, e os primeiros bens foram inscritos há 38 anos, com 44 anos, a convenção ela vem acompanhada de diretrizes operacionais que se atualizam na medida dos novos desafios. Eu estava conversando aqui com o Mauro e falávamos assim, a Unesco não é uma instância superior que dita regras. Ela sistematiza um conjunto, ela orquestra um conjunto de intenções, de conflitos, de debates, de reflexões, a partir da provocação de cada Estado-parte. Então, em 44 anos de convenção, hoje nós temos 1.052 sítios que são declarados Patrimônio da Humanidade, em torno de mais de 800 são patrimônio cultural, 200 e poucos patrimônio natural e uma parcela menor de patrimônio misto, né? A Unesco, que eu digo, é o Comitê do Patrimônio Mundial, que é um comitê de 21 países, que se renova a cada 6 anos e que busca ser distribuído, equilibradamente distribuído, né, nas regiões do planeta. Como o Comitê do Patrimônio Mundial enxerga um desafio como esse? Uma cidade que precisa ser preservada, mas que segue em desenvolvimento, né? Então, questões dessas vão sendo postas a cada ano nessas discussões, e a Unesco orquestra medidas e reflexões em torno, buscando oferecer conceitos, instrumentos e diretrizes para as construções das políticas locais. No âmbito dos programas que estão associados à Convenção de 1972, temos já está terminando, né? Temos esse conjunto de reflexões que giram em torno da gestão, né, que, no final das contas, mais uma vez, a gente sistematiza aquilo que é senso comum. Nós temos que, para uma boa gestão, trabalhar com instituições, com planejamento, com uma estrutura legal e com recursos, né? Mais recentemente, também como resposta aos desafios, principalmente da expansão das cidades, da inserção de novas arquiteturas nos tecidos históricos, mas da compreensão de que o centro histórico não pode estar apartado do todo da cidade, temos adotado, em 2011, a recomendação para a paisagem histórica urbana. A paisagem histórica urbana não é mais nenhuma chancela nova, não é nenhum título novo. É uma leitura da cidade, é uma leitura dos centros históricos para além dos seus limites. É o entendimento que, por trás da parte física, existe uma infraestrutura urbana, existe uma geomorfologia, existe hidrografia, existem conflitos culturais, existe mobilidade. E como trabalhar a conservação e o necessário planejamento e o contínuo desenvolvimento desses sítios. É uma recomendação recente, ela não tem efeito vinculante, ela é orientadora do desenvolvimento de política e que preza por alguns princípios básicos. A consulta, né, a participação da comunidade, os instrumentos de planejamento, a integração da política de cultura e da política urbana, e aponta alguns caminhos para a obtenção de recursos. Por fim, e aí buscando fazer a associação da cidade, do seu potencial criativo, a Unesco tem o Programa de Cidades Criativas da Unesco. É um programa que inicia em 2004, mas que ele começa a tomar força, a ser conhecido e a ter melhor a sua estrutura de funcionamento de programa definida a partir de 2011. Salvador é cidade criativa desde 2005. O que é ser cidade criativa? Ser cidade criativa é um compromisso e aí direto de município com a rede, a partir da apresentação de um programa de trabalho muito objetivo, em que o município coloca aquela força motriz, aquela vocação
como parte das suas estratégias de desenvolvimento social e econômico e de valorização da cultura, né? Esse programa ele precisa mostrar a consequência, a articulação entre o setor público e o setor privado, as propostas de fomento à atividade e de capacitação e de educação, né? Então, é um programa interessante, porque ele é muito focado, ele não é um título associado a uma convenção, ele precisa ser monitorado com 4 anos, os efeitos de participar desse programa precisam ser apresentados, e acredito que ele tem um grande potencial para essa discussão da criatividade dentro da cidade. E, por fim, eu trago aí o que eu chamo de conclusões, ou como Salvador se posiciona frente a esses referenciais, né? Só retomando aqui, que já tinha acabado de falar, em 2050 a gente vai ter mais de 70% das populações vivendo em cidade. E segurança visual. Vamos voltar para Salvador. Salvador, ela detém as mais reconhecidas e respeitadas chancelas internacionais pela importância do seu patrimônio e de sua diversidade cultural. Salvador é patrimônio mundial há 31 anos. Nota, as exigências de gestão naquele momento eram outras, mais flexíveis. O estado de conservação de Salvador naquela situação talvez fosse pior do que os problemas que nós enfrentamos hoje. Não quero dizer que a gente tem que cruzar braço, não quero dizer que a gente não continue com problemas, né? Mas ter entrado na lista do patrimônio mundial implicou em compromissos que precisam também ser reconhecidos ao longo do tempo, apesar de suas descontinuidades, de leituras diversas sobre a pertinência ou não de algumas intervenções em alguns momentos, ou das omissões, né? Temos aqui no Estado, não necessariamente Salvador, mas vinculado a Salvador e a Bahia, 2 bens na lista do patrimônio intangível, a Roda de Capoeira e o Recôncavo, aqui pertinho, e o Samba de Roca do Recôncavo. E, mais recentemente, faz parte, Salvador ingressa na rede de cidades criativas da música da Unesco. Então, assim, não temos, quer dizer, todos os elementos para explorar de forma responsável esse potencial criativo já estão dados, já estão reconhecidos, né? O que a gente pode conseguir? Salvador, ela tem um notável patrimônio arquitetônico. Ela reflete, e aí, um pouco fazendo as conexões com a palestra do Fajardo mais cedo, ela reflete os males da urbanização brasileira. Deslocamento da centralidade, expansão, né? Eu nem sei como é que funciona aqui em Salvador com essa área metropolitana, né? E essa delimitação dos outros municípios, eu nem sei como é que está o crescimento, mas o que a gente tem visto de modelos novos de habitação no Brasil todo é a expansão, é a construção de novos lugares, sem identidade, sem aproveitamento do potencial construtivo dos centros das cidades. Talvez o que a gente vivencia aqui de problemas esteja numa instância, num nível, por outras razões, que potencializa mais essa fragilidade, mas potencializa mais essa opção do urbanismo brasileiro, da política que incentiva esse modelo de expansão e desse modelo do novo pelo novo. Eu não vou filosofar muito aqui, mas a gente tem um problema concreto de Salvador, mas que ele vem acompanhado, da minha forma de ver, talvez ingênua, com o problema de valores do Brasil como um todo. A gente está buscando o novo. O brasileiro, ele gosta de saber que ele tem o patrimônio ali, mas ele não quer chegar perto. Eu não estou falando do problema só de Salvador, não. Ele quer morar no condomínio fechado, no modelo da Barra que o Fajardo apresentou mais rápido. Ele quer o seu carro na sua porta e que da sua porta ele chegue rápido no trabalho. Novos modelos de mobilidade de Salvador, eles acontecerão também como parte da vontade do governo, mas eu acho que o país todo precisa mudar gradualmente a sua forma de se relacionar com a cidade.
Eu acho que isso é uma crise do país como um todo, mais acentuada nos grandes centros, nas regiões metropolitanas. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos referente à gestão. Salvador, ele vivenciou importantes experiências de gestão do patrimônio, vivenciou e vivencia. Não posso colocar isso no passado. Em 1960, na década de 60, um consultor da Unesco chamado Michel Parran esteve no Brasil fazendo uma série de conferências. Naquela ocasião, já apontava, ainda sem a Constituição Federal de 88, já apontava a necessidade de descentralizar e de compartilhar a gestão. Nós temos o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, que, se eu não me engano, tem 45 anos, e que teve um papel fundamental aqui para Salvador. Nós temos a experiência, e salvo engano, na época que eu fiz meu mestrado, eu busquei essa experiência, do acordo de cooperação a partir do município para a gestão do patrimônio histórico, o famoso ETELF, que eu soube que caducou a relação, o convênio, não sei, eu gostaria até de saber como anda o ETELF. Era uma instituição de fiscalização, até que eu saiba, bastante pontual. Eu não sei o quanto, eu não sei o quanto que ela era propositora em termos de estratégia de planejamento para o todo da cidade, mas que congregava município, Estado e União. Acredito ter sido a primeira no país. Então, eu queria ir finalizando para esse aspecto. Não adianta a gente resolver o todo se a gente não olha para a gestão. Salvador é cultura e criatividade. Não adianta a gente louvar o capital criativo da cultura soteropolitana sem um pacto local para a preservação e promoção deste patrimônio, para fundamentalmente buscar recriar, ou então renascer aos olhos do cidadão soteropolitano essa parte tão importante da cidade. Então, diante disso tudo que eu falei aqui, quais são as conexões com o caso de Salvador, Eu falei agora de pactos globais, de protocolos de extensões, de estabelecimento de estratégias comuns para os mais diversos desafios, de abordagens integradoras e indissociáveis. Tratei, sobretudo, da construção de um desejo comum para o bem comum, Então, é isso. Não adianta a gente louvar o capital criativo de Salvador sem a gente fazer o dever de casa, estabelecer um pacto e iniciar ações conjuntas de pensar a cidade adiante. Muito obrigada.